Graça e paz, irmãos. Amém? Quantos têm sido abençoados nesta noite aí? Amém? Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Pode se sentar, meus irmãos. Fique à vontade. Você está na casa do papai. Ele está aqui nesta noite. Ele se faz presente, né? A palavra de Deus diz: aonde tem 2 ou 3 reunidos, em seu nome, ali ele se faz presente. Então, ele está aqui no nosso meio. Só passando para justificar, vocês não estão vendo o nosso pastor Moab, nossa pastora Margarete, estão no Rio de Janeiro, né? Foram tratar de um problema pessoal com a família, e da mesma forma o nosso pastor Enes também teve que ir lá em Joinville, e não pôde estar conosco, mas eu creio que brevemente ele deve estar chegando aí no meio do culto. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor entregou essa missão para mim hoje, né? Entregar a palavra do Senhor. Eu quase, muito pouco ministro aqui na igreja, mas o Senhor entregou nas nossas mãos hoje. E louvado seja o nome do Senhor. E também passando para agradecer os irmãos, né? Que oraram por mim. Alguns irmãos são sabedores. Eu passei por uma cirurgia do menisco medial do joelho esquerdo. Foi um processo bem difícil, né? Vim alguns tempos sofrendo com essas dores no joelho, a qual me impediu algumas determinada função ali do meu trabalho. Mas louvado seja o nome do Senhor. A gente pediu oração para os irmãos, a gente pediu oração no Jornada de Valores, né? E as irmãs, juntamente com os irmãos, oraram, e a cirurgia foi assim, ó, no estalar de dedo. Num dia me chamaram, no outro eu fiz os exames, no outro já fui fazer a operação. Aí, sendo que tem muitas outras pessoas esperando há mais de 2 anos na fila do SUS, né? Eu fui pelo SUS. Louvado seja o nome do Senhor. Foi tipo que foi particular, porque eu não passei por nenhuma fila. Fiz a cirurgia ali no Ana Schmidt, ali em Florianópolis, e correu tudo bem. Louvado seja o nome do Senhor. E eu estou aqui hoje para agradecer as suas orações, tá bom, meus irmãos? O Senhor colocou durante essa semana a palavra para me trazer para os irmãos. Uma palavra, primeiramente, ela falou comigo essa semana, né? A espada de 2 fios, ela corta lá, mas ela corta aqui também. E o Senhor me pegou essa semana mediante essa palavra, em Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está com a sua Bíblia, você poder abrir, para a gente acompanhar, né? E a gente vai falar muito sobre essa palavra. A gente vai dar alguns exemplos sobre alguns homens da fé que durante esse tempo vieram nessa caminhada e chegou até nós. A palavra do Senhor diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitos dele, criados em Cristo Jesus, para as suas boas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está a palavra do Senhor. E se vocês observarem durante o culto, desde o louvor até a ministração da irmã Ruth, e agora da ministração da oferta pelo irmão Sá, Jesus vem falando. E a palavra de hoje que Deus trouxe para mim falar para vocês é sobre graça, sobre fé e sobre santidade, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nesse mundo que está aí hoje, muitas gerações, né? Gerações de hoje aí, ela fala sobre a graça, que é Cristo Jesus, fala sobre a fé, mas muitos esquecem de falar da santidade, né? Sem graça, ninguém é salvo. Sem Jesus Cristo, ninguém é salvo. Sem fé verdadeira, ninguém experimenta a paz que vem de Cristo. Sem a fé em Cristo, nós não temos paz. Muita gente até consegue viver aí com uma fé ilusória, né, pensando que tem a paz verdadeira. Mas lá no fundo da sua alma tem aquele vazio que só é preenchido por essa verdadeira paz, que é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. É possível ter momentos de tranquilidade sem fé, mas somente pela fé encontramos a verdadeira paz em Cristo Jesus. Sem santidade, ninguém verá Deus. Jamais a gente vai se encontrar com o Senhor sem santidade. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 14,
A palavra do Senhor diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E através dessa palavra de hoje, a gente vamos falar um pouco de graça. A graça, ela é a porta. Ela foi a porta para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, né? A graça, ela veio para todos. Para todos ela veio. Mas nem todos querem essa graça. Você é um bem-aventurado. Você é um bem-aventurado porque você recebeu essa graça, que é Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O Senhor está falando. A graça vem dele. É ele que salva. Não é mérito nosso. Nós não merecíamos essa salvação. Nós não merecíamos essa graça, mas o Senhor, Ele teve compaixão de nós e nos deu essa graça. Antes de conhecermos a Deus, antes mesmo de nos arrependermos, Ele já nos amava. A graça é um favor imerecido de Deus. Ela nos alcança quando ainda éramos pecadores, eu e você lá no mundo de pecado, né? Não queríamos saber de Cristo, mas mesmo lá, Ele nos amou. Mesmo lá, Ele se entregou, né, naquela cruz para que eu e você pudéssemos sair daquele lamaçal do pecado. Em Romanos capítulo 8, capítulo 5, versículo 8, ele declara: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse favor eu e você não merecia. Mas ele foi lá, né? 100% homem e 100% Deus. Morreu por nós, para que hoje a gente pudesse ter a salvação, para que hoje a gente pudesse ter acesso à salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Isso significa que Cristo não esperou que nos tornássemos bons para nos amar. Ele morreu por nós quando ainda estávamos afastados de Deus. A cruz foi a maior demonstração de graça de Deus para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus fez por nós aquilo que nós mesmos jamais poderíamos fazer. Nós mesmos, a gente não ia conseguir. Se dependesse de mim, se dependesse de você, a gente jamais ia morrer pelo próximo. Pense agora nesse momento. Jesus Cristo fez isso por nós. Ele nem me conhecia, ele nem te conhecia, ele nem conhecia aquelas pessoas que outrora estavam perto dele, a multidão cercava ele, andava com ele, mas não conheciam Deus, Jesus Cristo. Mas ele foi lá e morreu por nós, ele pagou um alto preço na cruz do Calvário. Isso é muito importante, meus irmãos. Hoje em dia, muitas pessoas não dão essa importância no que Cristo fez por nós, nesse sacrifício tão grande que ele fez por nós. Hoje tem muitos irmãos dentro da casa do Senhor brincando de ser crente, brincando de servir, brincando de adorar, não dando devida importância do que Cristo sofreu por nós naquela cruz do Calvário. E essa graça ela alcançou também os personagens da Bíblia, como eu falei. Ela alcançou Noé. Vocês lembram da história de Noé? É bem conhecida, né? A maioria conhece, aqueles que vão lá e se deleitam da palavra, aqueles que vão lá, se alimentam da palavra, que é a Bíblia. Conhece a história de Noé. Naquele tempo era muito perigoso, o mundo estava corrompido, estava afastado. Mas Deus viu graça em Noé, Deus achou e trouxe ele. E vocês sabem da história, o que aconteceu com ele. Ele foi salvo, ele e a sua casa. Foi a graça que restaurou Pedro após a negação a Jesus. Vocês se lembram de Pedro, né? O que aconteceu? Foi se esconder, negou a Cristo, andava com Cristo, era um dos seus discípulos que estavam ali, negou a Jesus, mas a graça também alcançou, Jesus Cristo alcançou. Louvado seja o nome do Senhor. Foi a graça que transformou Paulo de um perseguidor de cristão em apóstolo. Quem lembra de Paulo, lembra da história de Paulo? Paulo era perseguidor dos cristãos, açoitava, matava, fazia tudo, humilhava, mas a partir do momento que essa graça o alcançou, ele deixou tudo para trás e foi servir a Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. Ele passou a pregar o evangelho de uma maneira que ele é citado até hoje, como referência. Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês passaram pelaquela porta, ali da igreja hoje. Vocês conseguiram ver o que tem aqui dentro. Agora imagine se aquela porta tivesse fechada e vocês não tivessem acesso aqui dentro. Vocês jamais iam saber e descobrir como era aqui dentro. Assim mesmo o pecado fez conosco. Quando o pecado entrou por Adão, ele nos afastou da presença do Senhor. Ele nos afastou, ele criou uma barreira entre nós e Deus. Mas essa porta foi aberta através da graça de Jesus Cristo, quando morreu por nós, né? Então, quando ele morreu por nós, ele nos tirou do lamaçal do pecado. A gente pode ter essa comunhão com o Senhor novamente, através de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje não há mais barreira, hoje não há mais nada entre nós e Cristo. Louvado seja Deus. Mas a graça, ela abriu a porta e o pecado havia fechado. Jesus Cristo é essa porta. Em João, capítulo 10, versículo 9, o Senhor ele fala sobre isso. Ele diz assim, se puder colocar para os irmãos acompanharem, né, eu aguardo. Amém. João capítulo 10, versículo 9, diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Louvado seja o nome do Senhor, porque você entrou pela porta, que é Cristo Jesus. Você achou morada, e você está se alimentando de pastagem, você está se alimentando da palavra do Senhor na sua casa. Você tenha se alimentado no seu lar da palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está aqui, Ele está falando com você. Ele é a porta. Ele é a porta. A graça não pode ser comprada de maneira nenhuma, né? Nenhuma boa obra, nenhuma oferta, nenhuma religião ou esforço humano pode comprar a salvação. Nada. Nada pode comprar a salvação, porque se fosse assim, o sacrifício do Senhor teria sido em vão, mas não foi, né? Em Tito, capítulo 3, versículo 5, a palavra do Senhor é bem clara. Tito 3, 5, ela é bem clara quando ela fala para nós: não pelas obras de justiça que houvemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou. Não é pelas obras, mas a obra se faz necessário a gente fazer. É como o nosso irmão Sá colocou, não é pelos dízimos e as ofertas, mas é necessário que a gente faça para a manutenção da casa do Senhor, para ajudar os próximos, ajudar as missões, né? Louvado seja o nome do Senhor. Grandes coisas Deus tem feito nas nossas vidas, meus irmãos, né? E Ele pagou um alto preço lá na cruz do Calvário. E quando Ele estava lá, finalizando a sua caminhada, Ele falou: tetelestai, está consumado, está completo, está terminado, a obra foi concluída. Ele lhe tirou das mãos de Satanás, Ele lhe tirou eu e você das garras do inimigo, porque a nossa vida antes pertencia a Ele, mas o Senhor fez esse alto preço e foi lá e nos resgatou, pela sua graça e misericórdia. A graça nos torna filhos de Deus. Quando recebemos a Cristo, deixamos de ser apenas criatura e passamos a fazer parte da família de Deus. A gente vê muita gente por aí: eu tenho Deus no coração, eu sou filho de Deus. Mas a palavra não mente, né? A palavra do Senhor é bem clara. Passamos a ser filho de Deus como quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, como confessamos a Ele que Ele é o único e suficiente Salvador na nossa vida. Aí passamos a ser chamado filho de Deus. Antes disso, não somos filhos de Deus, somos apenas criatura de Deus. A palavra nos fala. Em João capítulo 12, João capítulo 1, versículo 12,
Mas todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Mas todos quantos receberam quem? Jesus Cristo. Então está aqui a palavra dizendo, não é o pastor Elton que está falando. Então nós tornamos a ser filho de Deus a partir do momento que recebemos a Cristo como nosso Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Em João 14 também, versículo 6, ainda diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, meus irmãos, vai ao Pai a não ser por Ele. Então isso mostra para nós que só há um caminho, que só há uma verdade, que é Jesus Cristo. E a vida só encontramos nele, porque sem Cristo nós estamos mortos, mortos espiritualmente, mortos no pecado. O pecado faz isso com você, fez, né? E hoje não faz mais, porque você aceitou a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Esse privilégio é resultado da graça de Jesus por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí então, a gente recebe a graça, aceitamos a Jesus como nosso Salvador, né? Mas é preciso caminhar. E vamos caminhar como? Vamos caminhar pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz aqui, sim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Em outras traduções vão dizer assim: porque andamos pela fé e não por vista. Você tem andado pela fé, meus irmãos? Você tem andado pela fé com Jesus Cristo, ou a fé tem sido só da boca para fora? Eu tenho fé, mas na hora do vamos ver, na hora de exercer a fé, não tem feito. Como tem sido a sua fé? A fé é confiar em Deus, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo com as nossas vidas. Não entendemos a dificuldade que estamos passando, né? Por que, Senhor, estou passando por essa dificuldade? Talvez você tenha dito isso já para Deus. Ele quer que você coloque a sua fé em ação. Ele nos faz obedecer, perseverar e seguir em frente a fé. E quero dizer para vocês do maior exemplo de fé na palavra do Senhor foi Abraão. Abraão deixou a sua terra pela fé, quando Deus o chamou, né? Não lhe mostrou o caminho, ele não mostrou o destino, ele não mostrou para onde ele ia levar Abraão, mas ele disse: sai da tua terra. Depois ele foi lá e revelou o caminho para onde Abraão deveria seguir. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão, ele saiu, ele ouviu a voz do Senhor e saiu. Mas ele saiu sem rumo, será sem direção? Não. O Senhor disse: vai. E quando ele obedeceu, o Senhor mostrou a direção. Você tem escutado a voz do Senhor? Como está seu relacionamento com o Senhor? Como está a sua intimidade com o Senhor mediante essa caminhada de toda, né, a nossa semana? Vem sendo uma caminhada difícil, uma caminhada puxada, de muito trabalho, de muitas coisas que vêm acontecendo. Você tem tirado um tempo para conversar com o Senhor? Como tem sido a sua intimidade com Deus? Será que você tem orado? Será que você tem colocado nas mãos do Senhor? Como tem sido, meus irmãos? Muitas das vezes a gente coloca desculpa, né? Acordamos de manhã, estou atrasado, não falou com Deus, foi embora. Começou a trabalhar, veio o dia todo, chegou à tarde na sua casa, para se relacionar com o Senhor. Quando chega na hora de se relacionar, estou cansado do dia, o dia foi puxado, o dia foi trabalhoso, né? Peguei sol, peguei chuva. Senhor, amanhã eu falo contigo quando eu me acordar. E esse ciclo vai se virando. E essa intimidade você vai perdendo com o Senhor. O Senhor falou com Abraão. Ele tinha intimidade com o Senhor, porque ele ouviu a voz do Senhor e fez o que o Senhor tinha dito. E através disso, hoje nós estamos aqui também, pela fé. Estamos aqui verdadeiramente. Louvado seja o nome do Senhor.
Como eu falei também de Pedro logo em cima. Pedro andou sobre as águas pela fé. Pedro saiu do barco por causa da palavra do Senhor. Foi o Senhor que disse: Pedro, vem. Pedro, vem. Ele está falando para você vir em meio às suas dificuldades, mas Ele está falando para você vir, vem, se achega a mim. Vem, conversa comigo, tem um relacionamento comigo. O Senhor está falando para você nesta noite. Ele está dizendo: vem, 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 vem. E muitas das vezes a gente vai colocando desculpa: Senhor, não dá, Senhor, agora não dá. Agora eu não consigo falar com o Senhor, estou apressado, tenho que trabalhar, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E o Senhor vai ficando de lado, o relacionamento com o Senhor vai ficando de lado. Meus irmãos, tomem cuidado, porque o Senhor está lhe avisando algo que pode vir a acontecer na sua vida e você não está ouvindo, porque você não está tendo relação com o Senhor. E quando acontecem as coisas com você, Senhor, por que não me avisaste? Senhor, por que você não falou comigo? Mas o Senhor tentou falar com você e você não estava com essa relação com o Senhor. Também tem mais um exemplo para nós, a mulher do fluxo de sangue. É muito conhecida essa história, né? Essa mulher do fluxo de sangue, ela foi curada pela sua fé. Essa mulher sofria, como a gente sabe, 12 anos, né, com esse fluxo. Ela havia gastado tudo que possuía com os médicos. Ela procurou o recurso dos médicos, né? Até onde Deus deu conhecimento para a medicina, eles foram, ela foi. Mas a partir daquele momento que os médicos não conseguiram mais, né? E ela ouviu falar que Jesus ia passando naquele local. O que ela fez? Ela ficou parada naquele local, esperando que, eu creio em Jesus, Ele vai passar aqui e vai me curar. Será que ela fez isso, meus irmãos? Não. Ela tomou uma atitude, ela tomou uma posição. Ela falou assim: se eu apenas tocar na veste de Jesus, ela imaginou, se eu apenas tocar na veste dele, eu serei curada. Então ela foi a direção de Cristo e chegou e tocou, ela tomou uma posição. Hoje muitos fazem o contrário, até tem fé, mas não tem uma posição de ir adiante de Cristo. E todas as histórias que eu vejo, que eu li até agora na palavra do Senhor, dos milagres do Senhor, todos foram até Cristo para receber a cura. Tiveram fé, mas foram até Cristo para receber a cura. E por que com nós é diferente? Muitas das vezes, Senhor, eu quero uma porta de emprego. O Senhor vai abrir a porta de emprego, mas eu fico em casa, de braços cruzados. Irmãos, entregue o currículo. Se prepare. Se qualifique. Que o Senhor Ele vai abrir as portas para você. Não fique esperando de braços cruzados. Senhor, eu quero a cura, eu quero a cura. Tem cura que é para Deus. E tem cura que é para os médicos, a qual Deus capacitou. Como o nosso pastor sempre conta uma história aqui, que uma irmã de madrugada ligou para ele: pastor, está acontecendo um problema comigo. Ele falou: fala, irmão, estou com dor de dente, ore por mim. Vocês já ouviram essa história, né? Isso aí um dentista resolve, né? Você ir no outro dia pegar uma ficha e ir lá, passar com o dentista, ele vai resolver. Agora tem coisas que é para Deus, que não cabe ao homem, mas sim a Deus, como no caso dessa mulher. Ela foi curada pela sua fé e pela sua atitude de ir até a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então tenha essa atitude, meus irmãos. Não fique de braços cruzados, esperando que Deus vai mandar na sua porta. Ele até manda, mas Ele quer uma posição sua para você e fazer a obra dEle. Louvado seja o nome do Senhor. A fé não é apenas acreditar que Deus existe, é confiar nele diante das suas dificuldades. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Você tem colocado realmente a sua fé no Senhor? Você realmente tem confiado? Assim como nós temos certeza quando nós passamos por uma ponte, em cima de uma ponte, que ela vai nos sustentar, que a gente vai passar ali sem problema nenhum. É assim mesmo, essa certeza a gente deve ter em Cristo, sólida, que Cristo vai me ajudar. Eu coloquei na oração, né, que eu queria que o Senhor agilizasse para mim a minha cirurgia. Falei com o irmão Gustavo também ali, sabedor, conversamos algumas vezes, né. Aos meus olhos, eu ia passar daqui final do ano ou ano que vem.
sabe-se lá quando. Mas eu coloquei a minha fé em ação. Eu esqueci todos esses problemas, eu coloquei minha fé em ação, comecei a orar. E juntamente com meus irmãos, Deus foi lá e fez um milagre, meus irmãos, tudo em um mês. Louvado seja o nome do Senhor. Assim mesmo você, colocar sua fé em ação, colocar sua fé em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E tem mais um exemplo para nós, né? Esse exemplo, ele me tocou muito quando eu comecei a ler, como eu comecei a meditar, né? Que são os amigos do paralítico. Você já deve ter lido essa passagem. Você já deve ter meditado nela. A referência dela, não precisa colocar, mas os irmãos, se quiserem anotar depois, a referência dela está em Marcos, capítulo 2, versículo 1 ao 12. Né? Quando aqueles homens, né, carregaram aquele paralítico até Jesus. Como não conseguiu entrar na casa por causa da multidão, abriram o telhado e desceram aquele homem. Né? Você consegue imaginar tamanha fé daqueles 4 amigos? A palavra de Deus diz que há amigo mais chegado que irmão. Não é isso? Não sou eu que disse. A palavra do Senhor. E esses amigos fizeram jus a que a palavra diz. Amigo mais chegado que irmãos. Hoje, não estou dizendo, meus irmãos, que a gente não deva se preocupar com os irmãos que estão sofrendo lá do outro lado, ou mais de outro país, de outra cidade. A gente deve orar, a gente deve ajudar. Mas eu faço uma pergunta para vocês, nesta noite, que Deus questionou comigo também. E o seu irmão que está do seu lado? Como é que tem sido? Hoje é muito fácil a gente ir no Instagram, se sensibilizar com o que está acontecendo, que realmente devemos nos sensibilizar, devemos orar, se tivermos recursos para ajudar, devemos. Mas o Senhor me colocou e disse assim mesmo, e o irmão que está do seu lado, dentro da casa, da minha casa? Muitas das vezes o irmão está morrendo calado, do seu lado. Você perguntou para ele como é que ele está? Você já perguntou para ele se vai bem, se está precisando de uma coisa? Ah, mas o irmão não fala, se o irmão não falar, como é que eu vou saber? Outras pessoas de outro lado do mundo não falam, mas você não vai Instagram a fundo e procura saber, procura ter o conteúdo que aconteceu, o que não aconteceu, por que estão assim, o que chegou a esse motivo. Porque você não tem essa mesma sensibilidade com o seu irmão que está do seu lado. Procurar a fundo o que está acontecendo. O irmão está sorrindo, mas por dentro está morrendo. E precisa da nossa ajuda. Né? E o Senhor colocou eu e você para fazer essa função. E foi isso que aconteceu com aqueles homens. Amigo mais chegado que o irmão. Eles pegaram o paralítico e levaram, mas quando chegou na porta, há uma barreira. Eles podiam ter desistido e voltado. Mas a fé deles era tão grande em Cristo Jesus, que Jesus ia curar aquele paralítico, que eles fizeram o quê? Não tem como a gente passar. Tem um telhado, vamos subir, vamos dar um jeito, vamos resolver e vamos levar esse homem para que Cristo cure a sua vida. E foi isso que eles fizeram. Abriram o telhado, desceu aquele homem perante a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor é tão misericordioso, né? E Marcos capítulo 2, versículo 5 diz assim, vendo-lhe a fé daqueles homens, né? E Jesus perdoou o pecado do paralítico e curou. Pela fé daquele homem, ele não recebeu só a cura, ele recebeu o perdão. Oh, que alegria! Muitas das vezes o teu irmão está fraco na fé, meus irmãos. Está caindo do seu lado, precisando de uma ajuda, precisando da sua mão para levantar, para que ele possa também caminhar com você, ombro a ombro. E muitas das vezes a gente vira as costas, porque a gente não tem afinidade com o irmão. Então a gente vira as costas. Louvado seja o nome do Senhor. O paralítico não só recebeu a cura, mas também recebeu a graça do Senhor Jesus. Nós possamos ver juntos, meus irmãos, essa reflexão. Existe um obstáculo que tem impedido você
a chegar mais perto de Jesus. Se você faça uma autoanálise. Qual é o obstáculo? O que está impedindo a tua comunhão com o Senhor? A fé verdadeira não desiste diante da dificuldade. Ela encontra o caminho para permanecer na presença do Senhor. Foi o que os amigos do paralítico fez. Eles estavam com tanta fé que eles não olharam para a dificuldade. Eles foram lá e ajudaram seus irmãos, o seu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Também falamos da graça, falamos da fé. E agora a gente fala da santidade. Depois de entrar pela porta, que é Cristo Jesus, e caminhar pela fé, Deus espera que nossa maneira de viver seja diferenciada. Muita gente tem a palavra santidade, como nosso irmão Sá colocou, eu sou santo, eu não peco. Muita gente tem essa visão de santidade, mas santidade é viver separado do mundo. Você tem vivido separado do mundo? Santidade é viver separado. Louvado seja o nome do Senhor. O que você tem feito para ser separado do mundo? Aleluia. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, ele diz assim: sede santo, porque eu sou santo. Santidade não significa viver sem nunca errar. Santidade significa viver separado do pecado e dedicado a Deus. É permitir que Cristo transforme a nossa vida, pensamentos, palavras, atitudes e decisões. Será que o mundo lá fora, quando olha para você, consegue ver a diferença de quando você era do mundo e agora que você é cristão? Eles conseguem ver? Pense nisso, meus irmãos. Pense nisso. José escolheu fugir da tentação. José era um jovem, longe da família, longe da terra que nasceu. O momento era propício para que ele caísse no pecado. Humanamente, ele poderia ter pensado assim, não é? Ninguém vai descobrir. Indo para a história dele. Ele poderia ter deixado o pecado entrar na sua vida, através da mulher de Potifar. Mas o que ele fez, meus irmãos? Ele se posicionou. Ele não queria saber daquele pecado, ele queria saber o que eu estou fazendo para o meu Deus. Será que eu vou desonrar o meu Deus? Como eu pecaria contra o meu Deus fazendo tal coisa? O maior desejo de José era agradar a Deus. Meus irmãos, tem uma coisa muito grave que há entre o meio evangélico. Muito grave. Sabe o que é, meus irmãos? Brincar com o pecado. Cuidado, meus irmãos. Cuidado. Não brinque com o pecado, porque uma hora, brincando com o pecado, você vai cair. E duro é daquele que cai. Duro é. Todos os dias o pecado ele vem nos afrontar, ele vem nos convidar a ceder à sua tentação. Com Jesus não foi diferente. Foi diferente com Jesus, vocês se lembram? No deserto, foi diferente com Jesus? Não foi. O diabo foi lá tentar ele a pecar, transforma essa pedra em pão. O diabo foi lá, lança-te desse pináculo do templo, lança-te, e os teus anjos irão te agarrar. Ainda foi muito mais além, adora-se a mim, e te darei todo este mundo. Tome cuidado, meus irmãos. O que Jesus disse? Apartai-vos de mim. O que José fez? Se apartou do pecado, né? Ele decidiu ir embora, ele decidiu ir para longe do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E foi embora.
Então, quero dizer para vocês, meus irmãos, se aparte do pecado. Eu coloquei mais um exemplo, voltando ali na graça do Senhor. Quantos lembram do ladrão da cruz? Estava junto com Cristo, né? Agora essa aqui você pode colocar para a gente acompanhar. Lucas capítulo 23, versículo 39 a 43. Diz assim: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Versículo 41. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que aos nossos feitos merecíamos, mas este nada fez. E disse-lhe a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres ao teu reino. 43 diz assim, Jesus disse assim: e Jesus lhe disse: em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. Ladrão da cruz, ele não teve tempo de fazer obras, ele não teve tempo de ser batizado, ele não teve essa oportunidade de nós estarmos aqui no culto, mas Jesus recebeu ele de braços abertos. Jesus lhe concedeu a graça, aquele homem. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mesmo assim, com tudo que aconteceu naquele momento, Jesus lhe concedeu perdão. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está aqui nesta noite, meus irmãos. Ele está aqui para falar com você. Ele está aqui para perdoar as tuas iniquidades. Ele está aqui para renovar a tua fé. Ele está aqui para que você venha viver num relacionamento com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Grandes coisas Deus tem feito por nós. Eu vou dar mais um exemplo para vocês, para que nós não viemos tirar o nosso foco do Senhor. Teve um homem que não tirou o foco do seu propósito, a qual ele foi fazer. Neemias, capítulo 6, versículo 3. A palavra diz assim: Sambalate, Tobias e Gésem perceberam que não conseguiriam impedir a obra pela força. Então mudaram de estratégia, convidaram Neemias 4 vezes para o encontro na planície de Ono. A intenção era destruí-lo. Meus irmãos, a intenção era distraí-los e provavelmente matá-lo. Eles viram que não iam conseguir tirar o foco de Neemias pela força. Então eles mudaram a estratégia. Satanás tem feito a mesma coisa com você. Ele tem visto que não está conseguindo ir pela força, que não está conseguindo, mas ele muda todo dia de estratégia para tentar tirar você da sua missão. Tome cuidado, meus irmãos. Neemias respondeu: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Ele estava supervisionando a reconstrução do muro de Jerusalém. Neemias não foi tentado a abandonar sua missão. Ele foi, tentado a abandonar sua missão. Ele não permitiu que as distrações, de Sambalate, Tobias e companhia pudesse tirar o seu propósito. O mundo hoje ele é astuto, o inimigo. Ele tem feito várias coisas para nos tirar do propósito. Várias coisas têm acontecido no mundo,
para tirar o propósito do servo do Senhor, começando pelas crianças, começando pelos jovens. Agora tem uma febre aí, negócio de formar aura aqui, só a misericórdia do Senhor, né? E nós olhamos essas coisas, é uma coisa assim, desculpem a palavra, né? Patética, né? Tornando aquele jovem uma coisa assim que só a misericórdia de Deus. Isso, meus irmãos, isso é estratégia do inimigo. Todos os dias ele tem uma estratégia nova para tirar eu e você da casa do Senhor. Tome cuidado, meus irmãos. Tome cuidado, procure, investigue o que significa essa nova brincadeira que está acontecendo no meio dos jovens. Mas teve 3 jovens que não entraram nessa brincadeira, né? Lógico que lá naquele tempo não tinha essa brincadeira, mas teve 3 jovens que não entraram, né, na brincadeira, vamos se dizer assim, de Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não entraram nessa brincadeira. Houve uma ordem, todos devem se ajoelhar. Cadê o Lucas? O Lucas soldado, né, brevemente ali já está caminhando para a aeronáutica ali, ficou de pé, né? Creio eu que pode manter a postura diante daquela ordem. Não se ajoelharam, se manteram firmes no seu propósito, que era não negar o nosso Deus. Eles viviam separados, meus irmãos, a sua vida era separada do mundo. Né? Sua vida era preparar-se para Deus. Eles viviam em santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero... Já estou finalizando, tá, irmãos? Estou falando um pouco demais, mas já estou finalizando. Louvado seja o nome do Senhor. Quero que deixe ali no telão para nós, Maria. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Eu entendo, meus irmãos, que graça sem fé não é recebida. Fé sem graça não salva. Graça sem santidade vira desculpa para pecar. Santidade sem graça vira religiosidade. Tudo precisa caminhar junto. A graça, a fé e a santidade. Precisamos caminhar junto. Né? Eu queria fazer rapidinho, a gente tem 10 minutinhos. Eu queria fazer uma dinâmica para os irmãos aqui, os irmãos entenderem mais um pouco sobre o que Cristo fez por nós. Louvado seja o nome do Senhor. A pastora Patrícia está preparando ali a dinâmica. E a gente vai, antes de eu passar para o último exemplo, colocar aqui para os irmãos. Fica bem aqui, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. É só um segundinho, tá, irmãos? Para a gente entender que a graça fez por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É tudo ao vivo, meus irmãos. Ao vivo é assim mesmo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Isso. Com isso aqui no meio, por favor. Isso. Quero mostrar para vocês aqui, ó. Vocês conseguem ver aí? Esse aqui representa o pecado. Esse aqui representa a nossa vida. Esse aqui representa o Espírito Santo do Senhor. O pecado está aqui. De nós mesmos, não conseguimos nos tornar limpos. Você consegue? Você conseguiu? Não. Né? Mas a graça de Jesus foi tão misericordiosa que ela veio para todos, né? Todos, sem exceção. Mas nem todos o receberam. Mas você e eu somos um privilegiados, somos uns bem-aventurados porque recebemos a graça do Senhor na nossa vida. E a partir do momento
que a graça do Senhor entra na nossa vida, o que acontece? Nós somos limpos do pecado, né? A graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Só que a santidade é uma constância. É todos os dias devemos buscar a santidade. Não é verdade? Ou só uma vez já estamos santos? Todos os dias. Então, todos os dias você deve buscar essa santidade com o Senhor. Todos os dias você deve buscar esse relacionamento, essa intimidade, como? Através dessa palavra, através dos seus dois joelhos, né? Que é a intimidade com o Papai do céu. Só que o pecado, ele não desiste. Vocês estão vendo que ele está aqui, né? Há um louvor do Tales que diz assim mesmo: todo dia o pecado vem me chamar. Todo dia o pecado vem chamar eu e você, meus irmãos. Aquele que falar para mim aqui que o pecado não vem lhe chamar, está sendo hipócrita. Todos os dias o pecado vem na nossa mente para a gente tentar se afastar do Senhor. Todo dia um Sambalate, um Tobias vem tentar nos afastar do propósito do Senhor. O pecado, ele até vem, meus irmãos, ó. Mas tem alguma coisa errada, né? Ou alguma coisa certa. O pecado vem, ó. Mas você está cheio do Espírito Santo, seu coração não há mais lugar para nada. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Vocês conseguem ver essa grandeza dessa graça que Deus trouxe para nós, que nos alcançou. Você está preenchido com o Espírito Santo agora do Senhor. E o que é que diz aqui sobre perdão, meus irmãos, fugiu da minha mente, sobre ser santificado, sobre ser santo na presença do Senhor. Então a gente começa a fazer o que está escrito em Gálatas 2, em Gálatas 5, 22 e 23. Começamos a ser transformados por quem? Pelo Espírito Santo, pelo fruto do Espírito na nossa vida. Deixa ele, aí entra na nossa vida o amor, entra na nossa vida a alegria, entra na nossa vida a paz, a paciência, a mobilidade, entra a bondade e entra a fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, meus irmãos, quando nós estamos cheios do fruto do Espírito, será que há lugar para o pecado? Não há. Então essa é a santidade que o Senhor busca na nossa vida. A santidade do amor ao próximo. Amor aos meus irmãos. A santidade que entra na nossa vida através da alegria. Que entra na nossa vida através da paz. Só a fé verdadeira nos traz a paz em Cristo Jesus. A longanimidade, a benignidade, a bondade, a felicidade, a mansidão, o domínio próprio. Um Pedro, muitas das vezes eu e você já fomos um Pedro antes da conversão, né? Aquele cara que não podia pisar no seu pé, mas graças a Deus você se converteu, graças a Deus você recebeu a graça de Deus, de Jesus na sua vida, e você recebeu aqui do Espírito Santo o domínio próprio, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Já estamos finalizando, meus irmãos. Os irmãos conseguiram entender a maravilha de Deus na nossa vida. É isso aí, meus irmãos. Então eu vou para o último exemplo, né, para finalizar, o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o maior exemplo para nossas vidas. Exemplo de graça. Ele é o exemplo de fé. E ele é o exemplo de santidade. Ele reúne tudo, a graça, a fé e a santidade. Quero fazer uma pergunta para você, meus irmãos, nesta noite. Você realmente conhece a graça?
Você realmente conhece a fé? Você realmente tem buscado a santidade? Louvado seja o nome do Senhor. E para finalizar, o versículo que a gente leu no começo, não precisa colocar, Efésios capítulo, obrigado, pastora Patrícia, Lucas, obrigadão, Deus abençoe vocês. Efésios capítulo 8 a 10, resume toda a mensagem. A graça nos salva, a fé recebe essa salvação, a santidade demonstra que fomos transformados, porque a gente foi transformado em Cristo Jesus. John Wesley vem dizer, não existe santidade sem graça, e a graça verdadeira sempre produz uma vida santa. Então, se você está em Cristo, nova criatura você é. Convido meus irmãos para ficar de pé. Muito obrigado, meus irmãos. Agradeço a Deus. Essa foi a palavra que Deus trouxe para o meu coração para falar para vocês. Graça, fé e santidade. De repente, você tem fraquejado no meio do caminho. De repente você ouviu Sanbalat e Tobias na sua caminhada e tirou seu foco da presença do Senhor. Mas hoje Ele está aqui, hoje à noite Ele está aqui. A gente falou no começo que aonde tem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele se faz presente. Então Ele está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Quero falar para vocês, meus irmãos, que precisam experimentar a verdadeira graça de Jesus Cristo, que precisam renovar a sua fé em Jesus Cristo, que desejam ter esse relacionamento. Você, de repente, você até o seu coração almeja, você até tenta, mas não consegue ter esse relacionamento com Jesus. Você não consegue mais orar, não consegue ler a palavra, não consegue fazer um jejum. Você tenta no seu coração, amanhã eu vou tentar, amanhã eu vou fazer, amanhã. Rompendo em fé. A minha vida, a sua vida, vai se mover sobre o natural. Quem é o sobrenatural, meus irmãos? Jesus Cristo. Ele está aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. A cada dia vou viver. Cante, meus irmãos, nessa noite. Cante essa canção. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer. Olha só, olha a letra desse hino. Cada vez que a sua fé é provada, Deus te leva a um crescimento espiritual. Oh, aleluia! As minhas provações não são maiores que Tu, meu Deus. Oh, aleluia! Elas não vão me impedir de caminhar. Sanbalat e Tobias não vai me tirar do foco. Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Se o mar não se abrir, meus irmãos, na sua direção, Ele vai fazer você caminhar, porém, por cima das águas. Creia nisso. Oh, aleluia! Glória a Deus! Minha vida se revestirá do Seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover-no sobre o natural. Oh, aleluia! Rompendo em fé. Eu te convido nessa noite, meus irmãos, a viver essa fé, a viver essa graça em Cristo Jesus.
e a viver em santidade. Não vou chamar ninguém para vir aqui no altar. Se você sentiu no seu coração, o altar está aberto. Faça desse altar a sua confissão ao Senhor. Sinta-se à vontade. Jesus está aqui. Ele está te convidando para viver o sobrenatural com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Se você quiser ficar também no seu lugar, não tem problema nenhum. O mesmo Deus que opera aqui, Ele vai operar aí. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias, glórias a Ti, Senhor. Oh, aleluia. Quero convidar você, meus irmãos, nesta hora, para a gente fazer uma oração em nome do Senhor Jesus. Eleve os seus olhos para o monte, de onde virá o socorro. O socorro vem do Senhor. O socorro não vem do pastor Elton, mas o socorro vem do Senhor. Eleve os seus olhos nesta noite para o monte. Pai amado, louvado seja o teu santo nome. Nós nos colocamos diante da tua presença, com o coração humilde, Senhor, e agradecido a Ti. Obrigado pela Tua graça, que nos alcançou quando estávamos perdidos, Senhor. Obrigado, porque nós fomos salvos não fomos salvos pelo nosso próprio mérito, Senhor, mas pelo sacrifício que o Senhor fez naquela cruz, no Calvário, pagou um alto preço pela minha vida, pelas nossas vidas, Senhor. Senhor, reconhecemos que dependemos completamente de Ti. Se hoje estamos de pé, é porque a Tua graça nos sustentou, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Espírito Santo, visita agora cada vida presente neste lugar. O Senhor conhece cada coração, cada pessoa, suas lutas, suas fraquezas, seus medos, suas necessidades. Derrama o Teu poder, Senhor, nesta noite, Papai. Fortalece, Senhor, para que possamos viver a Tua graça na nossa vida. Lembra-nos todos os dias, Senhor, que o Senhor perdoou as nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor. Fortalece a fé dos meus irmãos nesta noite. Oh, aleluia. Que possamos viver em santidade, Senhor, contigo todos os dias. Porque assim como nós devemos viver em santidade, o pecado também vem todos os dias. E se nós não tivermos em santidade contigo, poderemos cair, Senhor. Louvado seja o Seu nome, Senhor. Louvado sejas Tu, ó Pai querido, que nos trouxe a graça, que nos fortalece na fé e que nos ajuda a mantermos em santidade contigo, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque eu sei que essa mensagem, essa palavra, assim como falou comigo nesta noite, falou com cada um dos meus irmãos, falou com aquele que está através da live, Senhor, ouvindo essa ministração. E se aquele que está através da live está ouvindo essa ministração, que ainda não alcançou essa graça, que eles possam Te adorar, eles possam Te reconhecer como o único e suficiente Salvador, para que eles venham sentir essa graça na sua vida. Basta você dobrar o seu joelho que está na live e aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Rompendo em fé, meus irmãos. Rompendo em fé.
minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover-no sobre o natural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover-no sobre o natural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Glória, glória a Deus. Peço que os irmãos dêem uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo.